dia, o último dia do mês e para fechar tudo, sexta-feira. Hoje é o que, Pirulito? Hoje é sexta! Eita, sexta-feira. Que dia hoje? 31. Então hoje é o último dia do mês de julho. E a gente faz o que com julho? Dá tchauzinho para julho. Mais um mês indo embora, estamos aqui. Então em breve nós sabemos que iremos voltar, não é? Então vamos lá. Por enquanto ficar com tia Carla aqui, com Pirulito, com Dona Risonha e vocês com tia Carla, tá certo? Então vamos embora. Hoje temos aula de quê? Educação física. Pirulito gosta muito. Hoje é o quê? Sexta. Hoje é sexta. Hoje é sexta. E hoje tem mexer o corpo com o tio Glauber na aula de educação física. Pirulito, ó, aqui em casa, ele pula, ele coloca o tênis, ele se diverte muito. Então, lembrem que no final de todas as atividades de vocês, tia Carla manda uma leiturinha para vocês curtirem o final de semana, tá bom? A leitura é muito legal, a gente escolhe junto, né, Pirulito? Para vocês? Sim, é muito bom ler. Então, vamos embora curtir a aula. Depois, temos aula no Meet com o tio inglês. E depois, à tarde, nós temos educação física. A sexta-feira da gente é muito recheada. Um beijo pra vocês e bom final de semana. Segue o take! Bom dia, boa tarde, boa noite. Quinto ano. Hoje, sexta-feira, vamos se despedir. Tchau, Júlio. Tchau. E aí, na segunda-feira, a gente já vai estar no mês de agosto, mês 8. Então, hoje, se despedindo do mês de julho, que o mês de agosto seja bem mais feliz, bem mais contente, bem mais repleto de energia. Então, vamos começar a nossa aula de hoje com operações. Hoje, operações para vocês, ó. Mamão com açúcar, muito fácil, muito mega fácil, porque só é tabuado. E aí a gente tem uma tabelinha na página de vocês, na página 9. E vocês vão responder as tabuadinhas, tá? Tem um menino com pintura, não é? Bem legalzinho que vocês podem pintar. É uma menina. Uma menina. Aí vocês podem pintar ela bem colorido, bem divertido. E aí vocês vão fazer a tabuada. Aí ele pede a tabuada de 1. Ele vai pedir a tabuada de 2, ele vai pedir a tabuada de 3, ele vai pedir a tabuada de 4, ele vai pedir a tabuada de 5, até a tabuada de 10. Só isso que vocês vão fazer. O produto, o resultado da tabuada de multiplicação. E deixem bem colorido aí, tá? Essa pinturazinha que vocês têm aqui, ó. Vamos colorir, tá? Hoje é sexta, vamos jogar energia, que hoje a gente tem um monte de coisa pra fazer. Quando vocês acabarem operações bem facilzinho, Jesus, só tabuada, a gente vai para o livro de gramática. Sabe o que é que vocês vão ter no livro de gramática? Vocês vão trabalhar hoje palavras com um S e SS. Então, vamos lá. Produzam aí a tabuada de vocês, de 1 até a tabuada de 10, na horizontal ou na vertical, que vai dar o mesmo resultado. Horizonte deitada, vertical em pé, tá bom? Da tabuada de 1 à tabuada de 10, ok? Não olhem pela tabuada não, tá? Vamos calculando nos dedos, na cabecinha, no que vocês já sabem. Pronto, terminou a tabuada. Pausa aí, vocês constroem a tabuada e agora a gente vai pra gramática. O que é que a gente vai dar em gramática, quinto ano? A letrinha S e a letrinha SS. Então, vamos conhecer a letrinha SSS, tá? Tia Carla vai jogar um videozinho bem rapidinho pra vocês, porque vocês não vão errar mais nunca nessa regrinha que tem, porque a gente sabe que tem alguns sonzinhos, né? Então, eu vou jogar o vídeo e já volto, tá? É 2 minutinhos. Vamos lá assistir o vídeo? Olá! Hoje vamos aprender sobre o uso do S ou SS na escrita das palavras. Primeiro, vamos entender onde se aplica o SS, pois ficará mais fácil entender onde se usa o S. Neste primeiro exemplo, podemos deduzir que a palavra é promessa, certo? Pois bem, quando eu tenho uma vogal antes e outra depois, e o som que eu busco é o som de S, então eu uso SS. Só para ter certeza, vogal você lembra o que é, né? Nosso alfabeto tem 5 vogais. Quais são elas? Isso mesmo, A, E, I, O, U.
Então, retomando. Promessa tem vogal antes e depois, portanto, usamos SS. Em missão, note que temos uma vogal antes, outra depois. Quando eu pronuncio missão, eu tenho o som de S, são, então eu uso SS. Massa, vogal antes, vogal depois, eu uso SS. Profissão, temos uma vogal antes, uma vogal depois, também uso SS. Professor é a mesma situação, vogal antes, vogal depois, então eu uso SS. E agora, que palavras vamos formar? Qual é o som de S que eu busco? Podemos deduzir que a palavra é abuso. Perceba que abuso não tem som de S, mas sim o som de Z. Muito bem. Quando a palavra é escrita com S, mas tem o som de Z, eu uso um S só, mesmo ela estando entre duas vogais. Olha mais um exemplo. Casa, za, som de Z, então é S. Bondoso, zo, tem som de Z, então uso S. Poetisa, za, tem som de Z, então uso S. Coisa, za, tem som de Z, eu uso S. No início das palavras, nunca uso SS, sempre usarei S. Exemplos: sapo, sapato, serpente, sino, sorvete, sorte. Entre consoante e vogal, eu uso S. Exemplos: concurso. Note o S ali entre o R e o O. Discurso. O S está entre R e O. Compulsivo. O som está entre L e I. Expulso. O som está entre L e O. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais e até a próxima. Para as regrinhas básicas do S e do SS. Então, para a gente conhecer, produzir e não errar mais, vamos seguir as regras, tá? Primeira coisa, nenhuma palavra no mundo vai começar com SS. Quem começa a palavra com SS já está errando daí. Palavras nenhuma inicia com SS, tá bom? Nenhuma. Aqui no Brasil e Pernambuco, na parte da gente, português, não tem palavra com SS no início, nem no final, certo? Nem no final. Tipo, deixa eu pensar numa palavra, sapos. O S no plural não pode ser dois S. Então, primeira regra, nenhuma palavra no Brasil, no Nordeste, em Pernambuco, em qualquer estado, não pode se iniciar com SS. Primeira regra. Segunda regra, iniciou a palavrinha com S, só pode ser com S. Vai ter o som que a gente conhece desde pequenininho da alfa. Sa, sé, si, sol, su, são. Então, a gente já sabe a família do S, não sabe? Mas tem hora que o S ele vai ter som de Z. Então, vamos conhecer essa regra que o S tem som de Z. A gente vai ter palavras tipo camisa. Ele é escrito com um S. Mas ele só vai ser escrito com um S porque ele está no meio de duas vogais e vai ter o som de Z. Então, quando vocês falarem uma palavra que ela vai ter o sonzinho de Z, é porque ela está entre duas vogais. Então, vamos lá relembrar o que é vogal, porque hoje o conteúdo de vocês está muito fácil. Vogais, 5 letrinhas, A, E, I, O, U. Vogais. Então, quando tiver no meio de duas vogais, tipo, blusa, za. Tem som de quê? De Z. Mas é S. Então, quando vocês ouvirem a palavrinha que tem som de Z, mas escreve com S, é porque está no meio de duas vogais. Então, segunda regra, quando se escreve com S e tem som de Z, está no meio de duas vogais. Ok? Aí, todo mundo já sabe que no início não pode se escrever com SS, então eu já sei que no início da palavra e no fim só pode ter um S. Também sei que a palavrinha, quando se é escrita com um S no meio, blusa, asa, vai estar
no meio de duas vogais. Então, S no meio das palavrinhas, caso. Então, vai ter duas vogaizinhas e aí ele vai ter o som de Z. Alguém vai errar mais, gente? Não, porque S, quando tá no meio de duas vogais, vai ter som de Z. Muito bem. Agora, vamos para a próxima regra. Agora, quando tá entre vogais, para dar o som de S, eu vou escrever SS. Então, vamos lá. O, Só. Tem o som de Sá, Sé, Si, Só, Su. Então, eu vou escrever dois S's. Quando está entre vogais, para dar o som de Sá, Sé, Si, Só, Su, eu vou colocar SS. Esse, isso, então tem dois S's. E aí, eu vou fazer o quê? Colocar dois S's para ter um som de Sá, Sé, Si, Só, Su. Então, vamos lá fazer retrospectivas das regrinhas para a gente nunca mais errar. Quinto ano. Primeiro, eu posso começar alguma palavra com SS no início da palavra? Não. Quando eu tô com a palavrinha no meio e eu quero dar o som de Z, ela tem que estar entre duas vogais. Muito bem. E aí, quando a palavra está no meio, quando ela tem SS, ela vai ter som de quê? De Sá, Sé, Si, Só, Su. Muito bem, então vocês já sabem a regrinha, então vamos fazer nossa atividadezinha do livrinho de vocês, ok? Então vamos lá, leiam a página 54 para entender toda a explicaçãozinha, tá bom? É só seguir essas três regrinhas do S e do SS. Entre no meio das vogais, vai ter som de Z, tá certo? E aí quando tiver com som de S, tem que botar SS, é muito fácil. E início nenhum no Brasil a gente vai ter palavras com SS. Primeiro quesito. Vocês têm aqui um retângulo e dentro desse retângulo amarelo ele tá cheio de palavras com S no início, com S no meio, com S entre vogais. E aí vocês vão descer essas palavrinhas para cá. Palavras com S no inicial. Então vocês vão pegar e vai colocar tipo sacola, sapo, saci. Todas as palavras que estão dentro desse quadradinho aqui, vocês vão descer, que tem S no início. Depois, palavras com S antes ou depois de consoante. Pega lá essas palavrinhas e vai colocar aqui, que tá no meio, antes e depois de consoante. Consoantes é aquele que a gente não coloca nem A, nem E, nem I, nem O nenhum. B, C, D, F, G, H, J, K e aí vai indo. Palavras com S, S. Joga pra cá. E palavras com S entre vogais. No caso, vai ter o som de Z. Muito bem. Se liga nesse quadradinho aqui que a gente vai utilizar ele pro bingo, tá? Esse mesmo aqui. Aí tem aqui. Segundo, leia o texto. Aí vocês têm um pequeno textozinho, uma estrofezinha só. A arteira e a arte. Aí vocês vão ler, aí tem assim embaixo. Agora justifique o uso das letras S das palavras destacadas. Vocês vão ver as regras que a gente tem com S. E aí vocês vão colocar bolsa. Aí vai escrever porque esse S tá aqui. Sapatos. Aí vai escrever porque esse S tá aqui no início da palavra. Passa. Aí você vai botar segundo a regra. Tem que explicar a regra de cada um. Terceiro quesito. Quando a letra S é correta, afirma que. Tem duas opções. Você vai ler e vai ver qual delas está correta, falando sobre a letrinha S. No quarto quesito dessa página tem assim. Complete com S e SS. Então, vocês vão ver as palavrinhas e vai completar se tem um S ou dois S. Página 56 de vocês tem um textozinho. Então, vocês vão ler o texto, o rio, tá? Aí tem assim, letra A do texto, tem que ler o texto. Porque ela não vai ler o texto, senão a aula vai ficar muito esticada. Então, vamos ler o textozinho. Lembre que tem que ter ponto, tem que ter vírgula, tem que ter entonação, expressão, não tem pressa. Se não compreender o texto, volta um pouquinho, lê novamente. E aí, ó, vocês vão compreender o texto todinho que fala o rio. Aí tem assim, letra A. Palavras com S no início. Eu vou tirar da onde, quinto ano, as palavras com S no início? Do texto, o rio. Então, eu vou pegar todas as palavras com S no início e jogo pra cá. Aí, letra B.
palavras com S no meio e seguinte de consoante, tá? Então, eu vou pegar palavras tipo nascente, nascer, tá? Crescer. Então, todas essas palavrinhas que tiver no texto, aí vocês vão pegar com S que tá junto de uma consoante. Espera, estrela. Se tiver no texto, desce pra cá. Letrinha C. Palavras com S no meio e precedido de consoante. No caso, se tiver, você escreve. Se tiver, assim, você bota não tem, tá? Ou não achei. Então, se não tiver, vocês podem também botar não achei, não tem, não há e tererê. Letra D. Palavras com SS no meio e entre meios de vogais. Então, vocês vão tirar tudo isso que ele está pedindo no textozinho. Lembre que ela está fazendo uma explicaçãozinha, mas vocês têm que voltar para o texto e depois para todos os enunciados e ler novamente, tá certo? Letra E. Palavras com S no final das palavras. Então, todas as palavras com S que ele está pedindo aqui quer dizer no plural. Colas, bocas, sapatos. Então, todas as palavras no plural que está no texto, eu vou jogar para cá. Então, presta atenção. Vocês vão responder e finalizar aqui as 55 e 56. Vai ler novamente até vocês compreenderem, tá bom? Se tiver com alguma dúvida, não tem problema. Segunda-feira a gente tira a dúvida. Circula lá e diz, não entendi, na segunda-feira a gente vai trocar figurinhas. Lembra que tia Carla disse que segunda-feira a gente vai fazer o nosso bingo? Então, o bingo de hoje é sobre S e SS. Então, vocês vão fazer aquela mesma cartelinha, tá? Espera aí que eu vou jogar a cartelinha aqui no quadro. Então, aqui está a nossa cartelinha do bingo, palavras com S e SS, tá? E aí, na página 55 de vocês têm aquela tabelinha lá. Então, fica melhor para vocês escolherem qualquer palavra que está inclusa na página 55. Então, você vai botar uma palavra aqui, outra 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 aqui, que tenha S ou SS, tá bom? Então, a gente vai tirar da página 55. Fez a cartelinha, deixa ela lá guardadinha, porque a gente vai utilizar ela, tá? Segunda-feira, correto? Certinho pra vocês. E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Todo mundo preparado com S, com SS, já sabe as regrinhas. Se liga nas regrinhas que vocês não vão errar mais nunca, tá bom? E aí, quando vocês terminarem aí gramática, dá uma pausa aí, vai produzindo, produz o bingo, tá? Palavras retiradas da página 55, no primeiro quesito onde tem um retângulo. E aí eu vou precisar que vocês peguem um livro de vocês com o título Grafitagem. Então, a gente vai começar a fazer uma atividadezinha sobre grafitagem. Vocês vão desenhar para a tia Carla. Eu vou explicar um pouquinho e aí vamos continuar a aula. Então, pausa aí o de vocês e vamos começar a grafitagem. Agora, a gente vai falar sobre grafitagem. Gente, grafitagem é um tipo de arte, tá? Ele é usado em todo mundo para expressar alguma coisa assim contra o sistema, contra regras. Então, não confundam grafitagem com pichação. Pichação é ilegal porque você está fazendo uma poluição visual, tá? Tá escrevendo em lugares públicos, lugares privados que não pode. Então, grafitagem, ele é utilizado em paredes de todas as cidades, tá? Então, tia Carla vai botar alguns desenhozinhos aqui de grafitagem, ó, como vocês podem ver, para expressar algum sentimento, para expressar alguma revolta, para ir contra o sistema, uma forma de, como é que a gente pode falar? Uma forma de protesto contra a fome, contra a violência, contra o preconceito. Então, a gente vai ver N tipos de grafitagem de arte em todo o mundo. Então, essa parte da grafitagem, ela não é de agora. Gente, ela já vem lá da época rupestres. Os egípcios também, se a gente parar para observar a cultura dos egípcios, eles escreviam muito na parede. Então, eles tinham muitas coisas que eles eram contra e eles botavam lá para fazer parte da sua história. Então, a grafitagem é uma arte e a gente sabe disso, né? Então, ela vai ter coisas que ela vai sim estar lá falando contra o preconceito, contra a violência, contra o trabalho infantil, contra os políticos. Então, a gente vai ver muitas coisas. Então, não confunda, por favor, grafitagem, que é uma arte, com pichação, que é contra a lei. E aí, no livro de vocês vão ter uma leitura muito legal que vocês têm aqui na página 26. 4 tipos
de grafitagens. O primeiro aqui que a gente tá vendo, essa daqui era lá na ladeira de Olinda daqui, tá? Olinda daqui, tá? Não é Olinda de outro estado, de outro país, não. Olinda daqui. Temos aqui Lisa, que quem conhece o Simpson, ela é bem estudiosa, ela é contra políticos errados, ela é bem certinha. A gente tem aqui Charlie Chaplin, que também era muito contra as coisas de indústrias, de trabalhos que tinha antigamente, de trabalho de indústria, aquela coisa toda. E aqui do lado de cá, vocês vão virar a página 27. E aqui a gente tem uma grafitagem. Essa grafitagem, vocês vão observar, ele está retratando o quê? Aqui nessa grafitagem. Então, vocês vão ter toda ideia, olhar, observar e vai escrever para vocês o que é que está retratando. Depois, vocês vão virar a página 28, aí vocês têm aqui quase a folha toda para vocês. Então, vocês vão criar uma grafitagem. Vocês estão observando nas imagens, tanto do livro quanto que a tia Carla colocou aqui, que grafitagens eles têm muitas cores para chamar justamente a atenção do público e do alvo. Então, vocês têm que ter toda imaginação, tá? Toda a criatividade, jogar bastante cores na grafitagem de vocês, na arte de vocês, tá certo? Então, pensem aí no que vocês querem, joga aí coronavírus, trabalho infantil, políticos, raça, o que vocês queiram, imagine, e segunda-feira vocês vão me mostrar cada um sua grafitagem. Como o quadradinho de vocês da pintura é grande, então vocês botem a pintura bem grande e bem colorida para tia Carla, tá bom? Então, hoje vocês ganharam sexta-feira, só tem coisas fáceis para vocês. Também temos a leiturazinha, tá? Que foi lá no WhatsApp da escola. Então, não esqueçam de ler. E segunda-feira nós vamos conversar também sobre a leiturazinha de vocês. O bingo também, tá? Então, temos hoje operações, tabuada, facinho, facinho, facinho. Temos SSS e SS, facinho. Temos uma arte falando sobre a grafitagem, também facinho. Então, vocês hoje ganharam um presente de tia Carla, tá bom? Segunda-feira, mês de agosto, a gente começa cheio de energia. Um beijo para vocês, curtam o final de semana e mais tarde, lembrem que tem educação física, tá? É para esticar mesmo o corpo, porque a gente tá ficando muito parado em casa. Tchau, bom final de semana para vocês, meus amores. Bom estudo, tá?